Bom, para a gente imprimir e receber dados em C++, a primeira coisa que a gente precisa fazer é salvar o arquivo. Vamos salvar um arquivo separado aqui, Ctrl N, Ctrl S, e salvar aqui, recebendo e imprimindo dados, .cpp, não esquece do .cpp. Bom, primeira coisa, inclui a biblioteca, hashtag include e yourstream, que é o nome da biblioteca. Para ativar a entrada e saída, use namespace, std, e vamos lá, int main, abre e fecha parênteses, e nosso programa começa aqui, começa e termina entre as chaves aqui. Bom, imprimir mensagem a gente já sabe, que é o cout, aí duas setinhas para a esquerda e aspas duplas. O nome desses caracteres aqui, para quem tem curiosidade, é aspas angulares, tudo bem? Mas como é um nome pouco prático de se usar, eu vou usar só setinha mesmo, que é muito mais simples, né? E bem mais fácil de falar, que aspas angulares parece ter um trava-língua. Mas vamos continuar aqui. Entre aspas duplas, a gente já sabe, dá a quebra de linha, e já vou até mostrar para vocês uma forma que eu gosto de trabalhar com texto. Eu gosto sempre de colocar 2/Ns e 3 espaços. Isso serve para ficar um espaço tanto de cima quanto da lateral do prompt de comando e o nosso texto ficar mais organizado. Tudo bem? Então vamos lá. Cout e vamos imprimir aqui. O que a gente vai fazer nesse programa? A gente vai trabalhar com dados, mais especificamente valores. Tudo bem? O primeiro exemplo vai ser int, que é uma variável do tipo inteiro. Então vamos lá. Insira o valor. E como que a gente faz para receber? Antes a gente declara a variável. Normalmente se declara aqui em cima, separadamente, int, e o nome fica a escolha, tudo bem? Eu vou só colocar variável para ficar mais simples, e ponto e vírgula, não esquece do ponto e vírgula. Se cout é saída de C, a entrada é simplesmente cin, entrada de C. E tome cuidado que essas duas setinhas aqui, na hora que a gente vai receber, é para o lado oposto, tudo bem? Mais para frente a gente vai entender o porquê disso, mas só guarda isso. No cout é para um lado, no cin é o lado oposto, tudo bem? E como que a gente vai receber aqui? A gente simplesmente, depois do cin e das setinhas, a gente coloca o nome da variável, que no caso aqui é variável, e ponto e vírgula. Se a gente executar assim, ó, vou dar um Ctrl S para salvar o arquivo, você pode simplesmente vir aqui em File, e salvar, e abrir aqui no dev, abrir arquivo, aí vem no arquivo aqui que é esse recebendo e imprimindo dados, abrir, e vamos lá, às vezes tem alguma incompatibilidade, mas a gente vai ver isso quando a gente for trabalhar com caracteres especiais, tudo bem? Então vamos lá, F11 para compilar, executar. E olha só, já com os 2/Ns ele deu a quebra de linha e 3 espaços, já ficou um espaço legal aqui do prompt de comando. Vamos inserir um número, 20, e dar Enter. O programa fecha. Por quê? Porque a gente não imprimiu o valor da variável. Como que a gente faz isso? A gente também usa o cout. Mas só que como que funciona? A gente usa o cout aqui, as duas setinhas, mas só que a gente não coloca aspas duplas. Tudo bem? Por quê? Porque aspas duplas é só para indicar string, que é texto. Quando a gente vai trabalhar com texto, aí sim a gente usa as aspas, tudo bem? Como aqui não vai ter texto, e a gente só quer imprimir o valor da variável, a gente simplesmente usa o cout aqui e coloca o nome da variável, que no caso aqui é variável. Ponto e vírgula, Ctrl S. E se a gente ir lá no dev, ele já vai pedir para atualizar, clique em Yes, e ele atualizou aqui. F11 para compilar, executar. E agora vamos ver aqui, insira o valor. Eu vou colocar 30, e se eu der Enter, ele imprimiu aqui 30. Aí já, mais uma dica para vocês. Você está vendo que ficou grudado aqui? Como que a gente resolve isso? É muito simples. Mesmo tendo essa variável aqui, a gente pode colocar texto normalmente aqui, tanto no começo quanto no final. Para isso, a gente vai colocar outras cerquilhas aqui e as aspas. Eu vou colocar inicialmente aqui no começo, eu vou colocar aqui aspas duplas e o /n. Vou colocar 2/ns. Mas, detalhe, essas duas setinhas aqui também tem que ter aqui, tudo bem?
porque você tem que separar. Se você deixar assim direto, ele não vai reconhecer, tudo bem? Você tem que colocar as setinhas aqui, aí coloca aspas duplas com o barra N, se bem que o barra N é escolha, tudo bem? E depois você coloca mais duas setinhas. Isso vale tanto para o começo quanto no final. Quando a gente trabalha com o nome de variável, a gente não pode fazer modificação com ela no meio, tudo bem? A gente trabalha ou com o texto no começo ou no final. Então, vamos lá, Ctrl S, vamos lá no Dev, atualizar e F11 para compilar e executar. Insira o valor 80 e vamos lá. Ele imprimiu e pulou duas linhas, mas você viu que ele não deu espaço. Esse espaço, vou fazer aqui no Dev mesmo, simplesmente a gente vir aqui, vou colocar 3 espaços, compilar e executar. E agora sim a mensagem ficou alinhada. Agora, por que existem diferentes tipos de variáveis? Por que existe int, float, double, char? Simplesmente por causa disso. Ó. Se eu vim aqui, F10, tudo bem? Se você não quiser ficar recompilando toda hora, simplesmente você pressionar F10, que ele já executa sem ter que recompilar novamente. Aí, eu vou colocar aproximadamente 40 números aqui, ó. Números de 0 a 9. E der Enter, você percebeu que ele não chegou nem perto de imprimir o número que eu coloquei aqui, também, porque é um número muito grande, esse tipo de variável não suporta. Você pode ver até mesmo que ele deu uma embaralhada, porque eu coloquei na sequência 0, 1, 2, 3 até 9, depois 0, 1, 2, 3 até 9, e aqui ele imprimiu 2, 1, 4, 7, 4, 8 e 36, 47. Como que a gente faz para receber números maiores? Isso daqui é com números inteiros e não fracionados, tudo bem? A gente já vai ver números fracionados, mas agora a gente só quer saber a quantidade de casas que a nossa variável vai suportar. Uma variável que é um pouco maior que a int é a variável float. Se eu vim aqui F11 para compilar e executar, eu vou colocar na ordem também. Vamos ver se a variável float comporta. Aí. Agora guarda bem esse número aqui, ó. Eu vou até deixar, vou fazer uma edição e eu vou deixar guardado esse valor aqui e vou colocar um número maior ainda para você ver o que acontece. E bom, eu inseri um número bem grande aqui e agora vamos ver o resultado. Você pode ver que se a gente comparar, ele vai ser um resultado idêntico ou quase idêntico, tudo bem? Por que isso acontece? Quando uma variável chega no limite, ela simplesmente pega aquele valor limite e guarda nela. Ela não vai guardar mais do que o limite dela. Ou seja, se o limite de uma variável é 9, ela só vai armazenar 9. Você pode colocar 150 números. Ela vai ficar no valor limite dela. Tudo bem? Então, se a gente vir aqui trabalhar com uma outra variável que comporta números maiores ainda, que é a variável double, aí, compilar e executar. E eu estou dando uma cortada nos vídeos aí porque eu estou perdendo um tempinho digitando esses números, tudo bem? Mas vamos testar a variável double agora. Bom, agora eu inseri um número maior aqui e vamos ver o resultado. Ele já deu um número bem maior do que a variável float suporta. Tudo bem? Eu não sei se aqui chegou no limite, tudo bem? Porque a variável do tipo double realmente comporta um número muito grande. Aí você pensa assim, nunca na vida que eu vou usar um número muito grande assim, acredite. Em determinadas aplicações você usa sim, às vezes até mais. Claro, você não precisa fazer isso tudo na mão igual eu estou fazendo aqui agora para mostrar para vocês. Resumidamente é isso. Agora a gente vai ver uma outra diferença que existe entre cada uma delas. Tudo bem? Então, para isso, vamos voltar para a variável do tipo int, F11, para compilar, executar e atualizar o nosso programa com o novo algoritmo. A gente sabe que ele recebe números inteiros, tudo bem? Mas o que acontece se a gente colocar um número fracionado? Se a gente vir aqui e colocar 1.5, por exemplo, que é um número fracionado, e dar Enter, ele só vai imprimir 1. Por quê? Porque ele só pega a parte inteira daquele número. Então, o que será que acontece se a gente colocar 0.5? 0.5, ele só vai imprimir 0, porque não tendo o valor inteiro, ele simplesmente imprime 0.
Lembrando que assim, ele aceita números negativos, tudo bem? Eu posso simplesmente vir aqui e colocar o -1 e ele vai imprimir o -1 normalmente, tudo bem? Números negativos e positivos ele aceita desde que estejam no limite do número que ele suporta, tudo bem? Então, como que a gente faz para receber agora números fracionados, tudo bem? É simplesmente com a variável float. Ela, como a gente já viu, tem um limite também, mas mesmo tendo um limite, ela aceita números fracionados. Se a gente vir aqui agora com a variável do tipo float e colocar 1.5, ela vai imprimir esse número normalmente, tudo bem? Desde que esteja no limite, como a gente viu, ela tem um limite, ela vai imprimir normalmente. Agora, são dois últimos casos. Um é o caractere e o outro é a variável do tipo bool. O que é isso? Vamos trabalhar primeiro com o caractere, que é bem mais simples, tudo bem? A gente simplesmente vem aqui e coloca char. Char é de caractere, tudo bem? Abreviação. Compilar. Executar. Agora a gente pode inserir tanto números quanto letras. Qual que é a diferença? É que assim, tudo que você inserir numa variável do tipo char vai ser tratado como um caractere. Tudo bem? Então, por exemplo, não dá para você pegar uma calculadora e receber um número como char, porque ela vai tratar aquilo como se fosse uma string. O que é string? É texto. Vai pegar aquilo como se fosse texto. Ela vai tratar como se fosse um caractere como qualquer outro. Tudo bem? Então vamos testar? Se a gente colocar aqui B, ele vai imprimir B normalmente. Se a gente colocar um número, ele também vai imprimir normalmente. Lembrando assim que por padrão, a variável do tipo char só comporta um caractere. Tudo bem? Seja ele número, letra, a gente vai ver como que a gente muda isso. Dá pra gente aumentar. Mas a gente vai ver isso mais pra frente, tudo bem? E o último é o boolean. Qual que é esse? Ele só guarda valor falso ou verdadeiro. Então, se a gente vir aqui e colocar 0, e dar Enter, ele vai imprimir 0 de falso. Se a gente vir aqui e colocar 1 de verdadeiro, ele vai imprimir 1. Só que, se a gente vir aqui e colocar 2, ele vai imprimir 1. Por quê? Porque ele só trabalha com verdadeiro ou falso, que é esse daqui, ó. Vou até mostrar para vocês. É true ou false. Quer ver? Eu vou até dar um exemplo para vocês. Vou pegar aquela outra variável. Bom, agora vamos testar. Se a gente colocar qualquer número, ela vai imprimir 1, tudo bem? Porque ela vai encarar aquilo como sendo verdadeiro. Só vai ser falsa se a gente colocar 0, tudo bem? Até mesmo o número negativo, se a gente colocar, ela vai considerar como verdadeiro. Bom, então resumidamente esses os tipos de variáveis e como que a gente recebe e imprime dados, tudo bem? A gente vai ver isso de uma forma muito mais detalhada ao decorrer dos tópicos e já adiantando no tópico mãos à obra, a partir do terceiro ou do quarto tópico eu já vou estar deixando o conteúdo lá. Mais para frente e lá no tópico mãos à obra, se você quiser dar uma olhada, eu explico bem para que ele serve. Então, vamos para o nosso próximo tópico.